Boa noite, não, boa tarde, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês todos. Vamos conversar então com a Laura Erber. Laura, eu queria começar perguntando por que você acha que você foi convidada para a Flip que homenageia a Hilda? Proximidades? Sim, eu suponho que por uma relação que provavelmente a Josélia, né, identificou aí de uma muito mais provavelmente com a Hilda, né, lírica, assim, né, todo um trabalho mesmo de linguagem, né, assim, que mesmo sendo muito diferente, mas acho que, assim, me vejo também num lugar de pesquisa também, enfim, né, da relação, enfim, né, da linguagem, a morte, a poesia como um lugar também de elaboração dessas questões, assim, não no sentido só da transcendência, mas também, né, a morte como um lugar de transgressão de linguagem. E, bom, assim, nesse caso eu também escrevo prosa, a Hilda também escrevia. Eu acho que a minha relação com a prosa é muito diferente da que ela mantinha. Ela mantinha uma relação com a prosa mais próxima com vamos dizer assim, com o laboratório da linguagem poética, pelo menos na primeira fase dela, assim, acho que no fluxo floema. Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, eu acho que é isso, assim, talvez uma relação Essa labirinto. ideia que a Hilda mesmo dizia, né, que não era lida e que era tida como hermética, a sua prosa, né, porque você tem a pesquisa, a imagem, né, você traz muitos elementos, muita pesquisa, já chegou a você esse tipo de leitura do seu próprio trabalho? Da poesia, sim. Mesmo essa ideia do difícil, tive que ler, assim, né, mais de uma vez. Mas eu sempre digo, para mim, difícil é ler literatura ruim. Assim, literatura exigente não é difícil, assim, de ler. Realmente, o difícil é sempre o que é muito chato, muito desinteressante. Eu acho que aquilo que é interessante cria uma energia de leitura, né? Enfim, você vai ter que ler uma, duas, três vezes. Enfim, né, sendo professora, eu sempre falo com os meus alunos, assim, o principal objetivo de todas as disciplinas é que vocês aprendam a ler com uma intensidade, assim, que vocês levem a sério vocês mesmos como leitores de tudo que vocês estão lendo aqui. Isso falando de leitura de teoria, né, nem de literatura. Mas eu acho que, sim, já me falaram. Eu acho que, assim, nos esquilos eu faço, assim, o uso de uma estratégia onde as coisas parecem mais fáceis, né, assim, mas nem são tanto assim, né? Eu acho que... mas também não tem uma tentativa de que aquilo seja... Assim, para mim a questão do hermetismo nunca é uma questão que está no meu horizonte, porque como leitora eu gosto muito e me identifico com essa literatura que, enfim, vamos dizer assim, né, o jornalismo vai caracterizar como difícil, como hermética. Hermética é, assim, né, um texto, assim, eu estudo, porque ensino História da Arte Clássica, eu tenho que estudar alguns textos de teologia para entender a relação do cristianismo com a imagem, por exemplo. Para mim, esses textos são efetivamente herméticos, assim. Na literatura, eu acho que, mesmo quando ela é hermética, ela sempre te oferece assim, um caminho, assim, tem sempre assim, alguma coisa onde você pode se agarrar para seguir em frente. E você comentou, né, a Hilda é poeta, prosadora, você também, né, poeta, prosadora. Como você transita pelos gêneros? Eu, assim, desde muito pequena, assim, desde que aprendi a ler e a escrever, e sempre disse que quero ser escritora e desenhista, sempre fiz, assim, essas duas coisas mudaram muito de sentido para mim, o que era ser desenhista e o que era ser escritora. Então, enfim, né, do ser desenhista, eu continuo desenhando efetivamente bastante, mas se abriu todo um campo de pesquisa, de produção de imagem, enfim. Na literatura, eu me lembro que, assim, quando criança, eu escrevia muitos, assim, uns poemas um pouco surreais, assim, tenho isso ainda,
guardado. Mas depois de um momento comecei a achar muito difícil escrever poesia, ainda na infância. E eu comecei a escrever muita prosa, e eu escrevia histórias enormes sobre os meus colegas, e eu era sempre chamada a ler essas histórias. Então, um pouco o que eu faço nos Esquilos, no fundo, tem muito a ver com o que eu fiz durante a minha infância na escola. E as professoras sempre me chamavam, e os meus amigos gostavam, porque eles eram os meus personagens. Então, assim, dos 7 aos 11, 12 anos, eu fiz muito isso. Então eu me divertia muito escrevendo narrativas, sempre gostei assim, muito disso. Mas quando fui ficando mais adolescente, adulta, assim, desapareceram os temas completamente. Eu não sabia mais sobre o que eu gostaria de escrever, assim, que história eu gostaria de escrever. Aí nesse momento eu voltei para poesia, ler muita poesia. Eu fiz com 13 anos uma oficina de poesia com o Chacal. O CEP? Não era no CEP. O CEP nem sei se existia. Era no porão do Parque Lage. Eu era tipo um mascote dessa coisa. E assim, era muito performático. Não é muito o meu negócio, mas foi super interessante porque a gente lia muito junto. E ao mesmo tempo, assim, logo depois, um ano depois, eu entrei numa oficina literária do Ivan Proença, enfim, que está até envolvido em várias polêmicas recentes. E era uma oficina, assim, muito curiosa, porque ele era praticamente um militar do ensino da literatura, filho, né, do Cavalcante Proença, ou, enfim, pesquisador de Mário de Andrade. Mas ele propunha uma coisa que foi muito interessante, assim, para a formação de escritora. A gente copiava autores, os grandes autores. Então, aquilo que se faz normalmente em artes visuais, eu fiz também na minha formação, que é aprender copiando o outro, a gente fazia. Então, a gente copiava, assim, tentava escrever um conto à maneira de Machado de Assis, Mário de Andrade, enfim, todos assim os grandes escritores brasileiros, Lima Barreto, Crônica também a gente trabalhava. Mas eu me lembro muito bem que foi uma maneira muito diferente de ler, assim, inclusive de aprender a técnica por imitação, por análise e depois tentativa de imitar. Então, todas as técnicas, assim, eu não aprendi aprendendo a técnica, mas tentando imitar aquele autor. E eu me lembro, a gente fazia muito Machado de Assis, todo mundo fazia, e às vezes saíram coisas muito boas, assim. Mas também tinha, para mim, o que mais ficou dessa experiência era de tentar imitar o tom. E o tom, por exemplo, da ironia, né? O tom, assim, um pouco mais nostálgico, às vezes, de um tipo de conto moderno, que tem muito flashback. Assim, para mim isso foi muito interessante, porque não era uma questão de desenvolver a sua própria escrita, mas era de entender como funciona, mas assim, alguma coisa que é muito menos palpável do que a técnica, mas era assim, como é que você imita aquela ironia machadiana, assim? Aí você entra numa relação com a língua portuguesa que é muito diferente. Então, assim, eu fiz essa oficina dos 14, acho que aos 16 anos. Poxa, novíssima. E era muito trabalho, a gente lia. Mas você tinha estímulos em casa? Como que surgiu essa função? Assim, não, eu tenho meus pais, minha mãe é psicanalista, meu pai é um engenheiro, mas é um engenheiro, assim, que lê muito. Eu venho de uma família, meu pai é italiano, veio, enfim, muito criança para o Brasil por causa da guerra, uma família de judeus italianos do norte da Itália. Meu avô era um grande leitor e a minha família, na verdade, a família do meu pai na Itália era a família, na verdade, a família da mãe dele era a família que recebia o Joyce. Ela, assim, uma tia-avó do meu pai era casada com Ítalo Svevo. Então, assim, meu avô tinha uma biblioteca incrível e era um grande leitor. Não era da área literária, era um economista. Mas, então assim, eu venho de uma casa onde se lê muito e onde se tem uma relação com biblioteca. Minha outra parte da família é mineira, mas um avô, assim, mineiro que vem de uma família enorme, assim, de origem muito, assim, simples e que é um autodidata, leu Dostoiévski todo, assim, por conta própria. Ele tinha uma coisa, assim, uma relação dele com a literatura. Era a pessoa que eu conheço que mais conhecia a gramática do português, que vivia mandando cartas para a Globo para corrigir os apresentadores, assim, ele tinha toda a gramática do português na cabeça. Então, assim, tinha esse contexto.
Mas também não era um contexto, vamos dizer assim, pesado, porque nenhum deles era autor. Meus pais não são autores, então não eram artistas, mas então tinha muito mais esse lugar do prazer de ler e de falar sobre aquilo que está lendo, mas de um lugar também que não tinha nenhuma pretensão autoral. Eu acho que assim, isso foi certamente bom, assim, para mim. E aí a sua formação... Pois é, aí o que aconteceu é que, bom, eu tenho muitos interesses, esse é um dos meus problemas na minha vida, que vai ser assim para sempre. Eu fiz vestibular para 5 coisas diferentes, não sabia se era filosofia, se era história, cinema, literatura. Acabei entrando em uma faculdade de cenografia e literatura e letras. Aí mudei logo de cenografia para teoria do teatro. E fiz letras e teoria do teatro durante um tempo, os 2 cursos, e depois fiquei só em letras, mas eu escolhi letras no final de tudo porque eu queria ter uma relação, assim, uma visão mais sistêmica da literatura de língua portuguesa. E aí eu, assim, sei lá, enfim, por uma sorte eu tive essa ideia de que se eu não fizesse isso na minha graduação, eu nunca teria essa visão meio a coisa Antônio Cândido, assim, eu queria entender a formação da literatura brasileira, e aí eu tive sorte, porque eu tive, assim, uns professores de várias gerações, eu fiz letras na UERJ, e tive, assim, Luiz Costa Lima, Ivo Barbieri, depois Ítalo Morricone, pessoas, assim, uma outra geração de professores, várias gerações, na verdade, e isso foi muito, assim, realmente, assim, o que eu procurei no estudo de literatura lá foi bem bacana, assim, de ter feito. Eu fiz letras e quando eu entrevisto escritoras que também têm essa formação, a gente sempre brinca que, bom, você chega na letras e para de escrever. Né? A formação é para ser crítico, né? Analista. Mas acho que isso é uma coisa de São Paulo, viu? Olha. Eu acho que no Rio, por exemplo, eu sou da mesma geração de UERJ da Marília Garcia. Nós duas fizemos letras juntas. A gente tinha um professor que era o... como é que era o nome dele? Ele era maravilhoso, o Vanderlei, era um poeta também, e aí tinha a história do bar. Não, era o escritório, que era um bar. Eu acho que, assim, vamos dizer assim, o modelo do ensino de letras na UERJ, ele era menos já tradicional do que era na UFRJ e na USP, então eu acho que tinha menos esse peso, assim. E hoje você é professora universitária no curso de letras? Não, eu sou professora no curso que eu abandonei, que é esse de teoria do teatro, assim, que é um curso... Eu dou, na verdade, as disciplinas de História e Teoria da Arte, então, assim, eu não pesquiso, quando todo mundo me vê nesse departamento, eu não sou pesquisadora de teatro, porque é um departamento que tem essa peculiaridade, é um departamento onde vários críticos de arte bem interessantes, importantes ali do Rio, foram professores, foram meus professores, então tem uma série, tem, vamos dizer assim, todo um eixo de disciplinas voltado para artes visuais e teoria e história da arte, porque a gente pensa o teatro dentro de um campo também das artes, das outras artes. Para mim foi um pouco, né, eu terminei a graduação e comecei uma carreira de artista, na verdade, fora do Brasil, fiz muita coisa em muitos centros de arte, museus, mas assim, um pouco rapidamente, assim, tive uma certa situação de um sucesso assim rápido, mas eu entendi também que eu não queria investir só naquela, assim, um pouco na maratona artística, assim, que se você quer investir só nisso, que eu queria continuar mantendo talvez uma relação até mais, assim, um outro ritmo, até mais diletante, assim, eu gosto muito de criar, assim, eu sempre, assim, não me sinto... não era uma questão para mim de uma identidade profissional, mesmo autoral. Isso para mim me interessa pouco. Eu gosto de poder fazer. Então, assim, eu queria encontrar um lugar onde eu pudesse pesquisar e assim, dependia muito, assim, eu ganhei muitas bolsas para fazer coisas fora. E aí eu sempre sentia que o trabalho de arte dependia muito de eu estar 100% disponível para ir para qualquer lugar. Enfim, aí eu tive filhos e tudo, não queria estar 100% disponível para ir para lugar nenhum. E aí...
eu achei que, de repente, na universidade era um lugar. Eu também sempre tive um interesse pela crítica, pelo ensaio, pela pesquisa, pela teoria. Nunca foi uma coisa, para mim, contraditória com o trabalho criativo. E aí eu resolvi, assim, tentar. Voltei para o Brasil depois de Onde você morou lá? Então, eu morei... mais nova, eu fiz uma parte do segundo grau na Itália, assim, estudando em escolas italianas, enfim, regulares, mas escolas de arte. Depois eu voltei para o Brasil e fiz a faculdade. Depois eu fui para a França, fiquei na França numa residência longa, assim, de 2 anos, uma residência de produção mesmo de trabalhos. E depois eu fiquei, enfim, fiz residência na Bélgica, na Alemanha, depois uma mais curta na Espanha. Como Cuba, artista? Como artista e como escritora, assim, um pouco assim, aproveitando as bolsas, assim, que é um pouco o que está na origem dos Esquilos de Pavlov. Assim, é esse período em que eu terminei a faculdade e vivi intensamente essa vida autoral, artística, assim, que também um pouco depois cansei, assim, aí resolvi virar professora, assim, porque cansa, eu acho que cansa, ficar sustentando, assim, essa identidade, eu acho super cansativo. Como assim, não é a parte que mais me interessa, eu sinto mais falta de ter tempo para fazer coisas, assim, escrever, experimentar, as coisas que eu não quero nem mostrar. Sim. Mas, assim, até estava assim, com os meus filhos acontece muito. A gente estava em São Paulo e chegamos no Instituto Moreira Salles, estava tendo uma oficina de cianotipia. Eu falei, gente, eu queria ficar uma semana inteira fazendo isso. Não é para mostrar para ninguém, é porque é tão gostoso, assim. Laura, uma coisa que eu acho interessante no seu trabalho, geralmente eu pergunto para as escritoras o quanto a teoria ajuda a entender a sua própria literatura, a sua própria escrita. Com você eu vejo a teoria servindo como criação, não como compreensão de algo, né? Total. E como se dá isso? Porque a gente está acostumado a ver a teoria para embasar, né? Como estudo, não como algo que motive a criação. Sim. Não, eu sou também muito, assim, isso também foi uma coisa que me empurrou para a universidade, porque essa divisão entre, por exemplo, o ensaio e a literatura, para mim ensaio é literatura, assim, teoria é literatura, assim, a boa teoria ela é literatura também. E, assim, a literatura pode ser também, né, muitos romances são uma teoria do mundo, da vida, do amor, né, assim, não deixa de ser. Então, eu não vejo essa separação também, e eu acho que a gente vive o contexto literário brasileiro é um contexto que separou muito a ficção literária de outros registros de escrita literária, ao ponto de você não identificar o ensaio autoral como literatura. Parece estranho você falar, né? Assim, exatamente. Então, até assim, eu, assim, como editora, eu vejo isso até nos revisores e nas revisoras, que não conseguem lidar com o ensaio como sendo um trabalho autoral. Então, assim, fazem um tipo de revisão que não leva em consideração que tem escolhas autorais num ensaio teórico, sim, né? Tem uma relação com a língua também em jogo, tem um andamento, tem inclusive narrativas mesmo, né? Então, eu gosto muito, assim, da escrita teórica mesmo, assim. Para mim é super... Eu me emociono com, assim, textos, ensaios, enfim, não sei. Tem realmente, né, assim, uma exposição de um conceito, quando ela, né, assim, você vai entrando, tem ali, eu acho, assim, eu realmente não vejo. E eu acho que Os Esquilos, né, foi um livro que surgiu um pouco, era uma tentativa de, assim, realmente de literariamente colocar muitas perguntas, sem ter que resolver, né, assim, porque eu acho que, assim, a teoria no campo, né, não das exatas, tem essa vantagem, né, você não tem que... Formular já é... formular, né, já é o que você tem que fazer. Então, se você conseguiu formular, enunciar, narrar, então você já criou alguma coisa, assim, do ponto de vista teórico. Você não chega a um resultado. Então, para mim, tinha um pouco uma ideia de um laboratório teórico, mas numa linguagem literária também, né? Porque eu tinha uma relação de muitas questões com tudo isso que eu vivi nessas residências. Eu não queria enunciar a minha relação pessoal,
Eu não queria ficar grudada na minha relação e assim, foi um momento de muitas discussões. Nessas residências tem realmente esse momento de muita discussão entre os artistas, porque, bom, enfim, muitas vezes você está num lugar muito isolado e tal. E me interessava muito os pontos de vista, inclusive, que contradiziam o meu ponto de vista. Então, era para mim, a ficção também era um pouco a liberdade de experimentar um ponto de vista que não era o meu, necessariamente. Assim, eu não sou o Cipriano, né? É claro que tem uma questão de um alter ego, mas assim, muito do que ele, né, assim, vamos dizer assim, do modo como ele interpreta ali, eu teria muitas críticas a fazer o modo como ele mesmo, né, assim, como eu coloquei ele interpretando. Outras são questões que, vamos dizer assim, onde eu estaria mais próxima ali, né? Mas então era inventar um ponto de vista, né? E nesse sentido é que eu acho que tinha uma questão assim um pouco de usar a linguagem literária para um experimento assim. Se eu escrevesse um ensaio, eu ia ter que sustentar o meu próprio ponto de vista sobre aquilo. Mas até parece bem transgressor esse seu jeito de olhar, assim, né? Assim, as separações, não é? É um jeito mais livre. Eu acho, porque eu acho assim, eu não acho que seja transgressor. O que eu acho é que o campo ficou muito convencional. Então tem distorções que eu acho, por isso assim, eu não acho que assim, minha maneira de pensar, acho que ela não é transgressora. Em vários outros ambientes não é. E eu acho, por exemplo, eu fui apresentar o livro na Argentina, eu acho que eles têm uma relação bem menos convencional com a ficção, tem muito menos separação entre, né, um engajamento intelectual e a escrita de ficção. Aqui parece que o escritor ele tem que ser só um especialista em criar personagens, enredos e qualidade. Assim, como se a invenção não tivesse na teoria, né, na relação mais, um pouco mais conceitual, mais crítica, mais teórica. Então, mas aqui no Brasil só você que eu ouvi falando assim. Sobre isso, não, mas não assim, não, eu acho que deve ter outras diálogos, né? Mas eu não tenho diálogo, assim, eu não tenho diálogo, porque eu não tenho tempo também atualmente, mas eu acho que eu não sei, porque eu também, assim, não é que eu estou acompanhando, eu acho que o campo da poesia, nesse sentido, é mais interessante, porque os poetas são leitores muito mais, assim, talvez ecléticos, assim, de muitos gêneros, e muitos poetas são grandes leitores de prosa, né, também são muito aficionados. Eu acho que tem, inclusive, eu imagino que daqui a um tempo a gente vai ter vários poetas escrevendo ficção, porque eu vejo isso, assim, enfim, né, conheço o Paulo Henriques Brito, foi meu professor, é um amigo, e eu acho que tem vários poetas que têm um interesse que vão começar, assim, isso pode ser interessante também. Eu acho que assim, então eu acho que, porque eu convivo mais com os poetas do que com os ficcionistas, muito mais, então então eu convivo com esses poetas que são leitores e às vezes tradutores, como o Paulo, né, que traduz coisas incríveis. E que, enfim... Que aí não é incomum, né? Eu acho que tem essa relação. Mas eu acho que se a gente olha para a literatura hispano-americana, você já tem uma situação um pouco diferente. Assim, a Argentina que você falou, né? Eu senti muito, inclusive na maneira, eles assim, leram os Esquilo. Eu sempre achei que o livro teria mais chance de ser, assim, talvez mais absorvido lá. E se confirmou de uma maneira assim incrível quando eu fui apresentar. Assim, o livro dialoga muito mais com talvez o que, assim, as expectativas de uma literatura contemporânea lá, assim. Então, inclusive os jornalistas vinham com leituras para me dizer como tinham lido e fazia muito sentido. Isso eu achei bem bacana, assim. Eu acho que tanto o experimento literário quanto as outras dimensões que estão ali não eram percebidas como alguma coisa, assim, que não faz parte do universo da ficção literária, assim. Isso foi bacana, assim, de perceber. E Laura, poesia e prosa, você acessa lugares diferentes quando escreve cada um desses gêneros? E o que para você? Assim? Com certeza. Para mim, na prosa tem uma dimensão toda do humor,
até um pouco da galhofa, de uma crítica que passa pelo senso de humor, assim, de uma desconstrução, de uma ironia. Isso é o que mais me dá prazer de escrever, assim, prosa. Sem isso, acho que, assim, isso é o que me mobiliza, assim. E que é alguma coisa que eu acho muito difícil trabalhar no poema. Acho que, assim, o que eu escrevo em poesia não tem a menor graça, assim. E para mim, escrever prosa que não tem a menor graça, não tem a menor graça, assim. Eu sinto que na poesia eu me coloco mais em risco. Na prosa, eu acho que a gente se sente mais exposto de uma maneira, assim, dentro da nossa banalidade, assim, mais corriqueira, né? Assim, que é difícil, porque... e é difícil sair do poema para a prosa, eu acho que é. Eu desenvolvi toda uma relação com o fraseado, com a frase, para me segurar, porque num poema você tem controle quase que do todo do poema. Você consegue reler o poema inteiro e revisar e corrigir, intervir. No romance, eu nunca consegui ler o romance inteiro sem querer mudar várias partes ou sem realmente mudar várias vezes. Você não tem esse controle da totalidade, assim, como você tem num poema, né? Isso eu acho que é bem aflitivo. Eu vivi isso como uma situação, assim, uma experiência mais difícil. E, enfim, então eu acho que, assim, não só acessam lugares diferentes, acessam relações, assim, é uma relação com a linguagem e com a língua diferente, mas também, assim, no trabalho mesmo mais pragmático é bem diferente, bem diferente. Então, E romance você tem esquilos, né? É o seu único romance, eu estou trabalhando agora numa outra prosa, que acho que vai ser... Assim, ele é um romance, mas eu acho que ele é muito mais uma novela do que um romance. Tá entre, assim, nesse lugar um pouco intermediário. E eu acho que esse é o lugar que me interessa, não é assim? Eu amo os romanções, assim, enfim, século XIX, começo do XX, mas eu não acho que eu vou ser uma escritora de romances muito longos, assim. Tem um momento que eu tenho... Meu Deus, chegou o Homem-Aranha. Vocês não precisam, que coisa surreal. Fazendo coraçãozinho. Mas, enfim, assim, eu estou agora escrevendo uma outra... O que te interessa no romance, assim? Olha, eu tenho... muita coisa me interessa, né? Assim, eu tenho mais gostado da ficção curta, né? Assim, eu estou relendo, eu estou relendo algumas ficções do Stefan Zweig que eu gosto muito, que são curtas. Eu gosto muito desse tipo de... Assim, eu queria ser uma autora moderna, assim, falando de textos, vamos dizer assim, de temas contemporâneos, mas numa linguagem desses escritores bem dessa geração, anos 20 e 30. Isso é o que mais me atrai. Porque são muito... precisos e concisos, assim, e conseguem realmente... Tem histórias que eu acho interessantes, tem personagens, tem figuras. Eu acho que esse livro também é uma espécie de retrato, né? Um retrato de época, um retrato, né, do que é o artista contemporâneo. E isso me interessa, assim, um pouco a questão, né, essa relação do romance com o retrato de época, mas a linguagem que me interessa mais é uma linguagem de uma época que não é a minha, assim. E, então, assim, me interessa muito toda a questão um dos meus pressupostos nos esquilos, que eu acho que é um pressuposto que eu vejo, por exemplo, como leitora do Bolanho, um autor que eu gosto muito, é que isso vale para tudo, para cinema, né? Quer dizer, que num romance, mesmo o personagem idiota, ele tem que ser muito interessante. Isso é maravilhoso, que assim, é uma generosidade da literatura, né? Você não pode, na vida real, às vezes os idiotas são só idiotas e não são nada interessantes, mas para ele se tornar um personagem, ele tem que ser interessante, né? Acho que deve ser um pouco a experiência dos psicanalistas, né? Que toda pessoa, né, tem algo de interessante, né? E eu acho que esse é o grande barato da ficção. Então, assim, eu me interesso por enredo, assim, a lógica, assim, dos enredos, personagem, porque, assim, esses autores modernos têm isso, assim, né? Tem um personagem do Stefan Zweig que é um livreiro, né? Que é uma pessoa absolutamente maníaca, ele vive só, né? Ele é um bibliófilo, na verdade, um livreiro. Quer dizer, na verdade é um cara que acha bibliografia para todo mundo e que mora num café vienense. Mas é curto? É curtíssimo. Que São, sei lá, 50 nossa. páginas, assim, curtas.
E você vê essa figura assim, fica tridimensional. Eu sempre gostei muito desses dispositivos narrativos, assim, né, como é que aquilo realmente se torna né, assim, uma história que passa a existir, né, na sua vida, aquele personagem. Não, assim, esse personagem não dá para você esquecer, ele passa a fazer parte, né, assim, do seu repertório quase de pessoas que você, né, assim, que você não conheceu, mas que você conheceu através da literatura. Isso eu acho, assim, totalmente mágico, assim, desde a minha infância, lendo, e que permanece, assim, como uma experiência, assim, que eu adoro, assim, tanto como leitora e que é um pouco, assim, o lugar, assim, um pouquinho que eu gostaria de tentar trabalhar, mas que é muito difícil, né? Assim, e tem a ver isso né? do curto, de ser breve com o seu próximo projeto? Eu imagino que não vai ser muito longo, assim, porque eu gosto também me interessa um pouco esse formato, assim, trabalhar essa temporalidade meio média-metragem, assim, né, que está desaparecendo de tudo. Nos cinemas não existe mais, né? E eu adoro, porque eu acho que é suficiente, assim, eu acho que a gente fala demais, escreve demais. Então, assim, tem uma coisa não, isso aqui é o suficiente, não precisa ir além do suficiente para o que eu consigo também, porque eu acho que ou aí você parte por uma coisa assim do barroco, da saturação. Mas aí eu penso no Bolanho, né? Porque ele é um escritor né, assim, não, o meu negócio é assim, eu amo o Bolanho, acho ele um escritor assim que eu adoro como leitora, mas a minha, em termos, vamos dizer assim, né, de estrutura e de temporalidade, para mim é mais desses pequenas novelas modernas, assim. E aí tem alguns autores que realmente são gênios, assim, né, nisso. Até do conto, então, assim, o meu lugar é um pouco ali do conto estendido ou de um romance muito curto. Então, não, porque eu mesma também, tem uma hora que eu mesmo fico cansada do que eu estou fazendo, então, acabou, gente, assim. E sobre os temas que te mobilizam, também é difícil falar morte, pensando na Hilda? Não, eu acho que assim, tem, aí no caso da poesia, certamente, né, assim, a morte me interessa, mas também às vezes coisas muito banais que não são exatamente, nem chegam a ser temas, né, mas são figuras, são imagens. Porque eu acho que assim, o próprio da literatura é que assim, no fundo a literatura, na literatura o tema ele é outra coisa, né? Assim, ele não é exatamente, não é só um objeto em torno do qual você discorre, né? Mas aqui, assim, era muito claro que assim, tinha uma questão com o que é ser artista, né? O que é ser um artista contemporâneo? O que é ser contemporâneo e ser artista? O que é isso, né? Então era uma pergunta... Então era uma pergunta muito grande, muito ontológica, muito solene para ser respondida por um ensaio. Aí eu ia ter que, assim, realmente fazer um trabalho que não me interessava. Mas numa ficção eu podia tentar responder, assim, o que é assim, todo esse lugar da arte na cultura, todas essas técnicas, né, vamos dizer assim, técnicas estéticas e éticas do artista contemporâneo, qual é o impacto também, vamos dizer assim, de um modelo de vida artística no que se faz em termos de arte. Eu acho que era isso que eu vivia um pouco aflitivamente, sem ter muito consciência assim mais concreta. Hoje eu tenho mais, até depois de escrever, acho que o livro realmente me fez também enxergar que assim, é que você se sente um pouco parte de um grande, como a gente aqui, né? Na Flip eu também sinto isso. A mesma coisa que eu sentia não é da bolha. É que assim, existe uma superestrutura da cultura espetacularizada, da qual que, vamos dizer assim, ela suga todas as artes para dentro desse processo, né? Nas artes plásticas ou na arte contemporânea, nas artes visuais, na Europa, sobretudo, as residências artísticas foram um modelo muito importante são ainda, né? Assim como as bienais. Eu podia ter feito um romance sobre as bienais e trienais e sobre esse mega, né, modelo das grandes exposições, mas eu quis fazer das residências porque realmente assim, eu estava mais implicada, né? Mas é um modelo do que, assim, primeiro ele atende a uma certa ideia do que é a condição ideal para a criação artística
E é um modelo romântico, né, que é o de afastar o artista da sua vida, né, assim, que é o contrário do que eu fui fazer depois, que é ter uma vida assim fora de qualquer redoma, assim, onde então assim isso está respondendo a questões assim que bom, então para você criar você tem que estar num lugar meio isolado, meio fora da sua vida, longe das suas relações. Uma dinâmica também, tem uma questão etária, né? Porque também ser artista é o quê? Você tem entre 25 e 45 anos, porque então assim tem uma série de superestruturas que você não se dá conta normalmente, né? Então eu acho que, né, a gente é sempre um pouco parte de um experimento muito maior e de uma política cultural. No caso da Europa, você tinha uma questão. Por exemplo, muitas residências foram criadas dentro de uma lógica de anti-balcanização de alguns países e de algumas regiões. Então, assim, você está sempre sendo parte de um experimento que depende de muita coisa. Então, a gente não vai escapar desses experimentos, mas acho que assim, é importante pensar até que ponto você quer ser só uma cobaia também, né? Então, por exemplo, para mim, editando ensaio, colocar nota de pé de página é uma decisão super autoral, super autoral. Assim, os revisores, assim, porque trabalham, então, ensaio, a BNT. Não, e eu falo, não estou trabalhando com a BNT. Assim, você tem que tentar sacar qual é a regra que essa pessoa... Porque também, não é que o ensaísta vai me dizer, olha, eu até pergunto algumas coisas, mas... Então não dá para você ficar exigindo, assim, ficar pedindo que a pessoa coloque, né? Aí eu recebo com vários pedidos, às vezes, de nota de pé de página que, assim, claramente aquela pessoa não quer. Ela não quer ficar dando a página da bibliografia. Isso é muito claro, por exemplo, assim, todo o ensaísmo, né, da filosofia francesa contemporânea. O Deleuze, por exemplo, ele quase não faz nota. Blanchot roubava tudo de todo mundo e ia incorporando. E assim, a gente adora esses autores, mas na hora que um enfim, teórico assim, né, brasileiro vai fazer, não, tem que ter milhares de pés de página, né? A gente mesmo não se dá essa possibilidade de não citar, porque também tem toda a questão da subalternidade do campo intelectual. Mas a gente admira esses autores também por esse estilo de incorporar, né? E, então isso seria um dos exemplos, né? Assim, também assim, desde coisas assim, de frases mais menos explicativas, assim, então menos concatenado, mas no ensaio, né? Então, assim, é um pouco, eu acho que tem uma visão de que, não, um escritor de ficção, ele tem uma relação mais profunda com a língua e um escritor de ensaio, ele não, pelo contrário, às vezes. O que eu vejo, às vezes, na literatura contemporânea de ficção, por exemplo, todos os autores usam vírgula da mesma maneira, a sintaxe é muito parecida. Assim, eu me surpreendeu quando o Marcelo se interessou muito em publicar, porque, assim, eu fiz um negócio que é todo corridinho, é todo rapidinho, assim, né? E eu falei, poxa, que bacana aqui, assim. Tinha uma escrita apressada, assim, tipo, não tenho tempo, assim, vamos lá, porque esse negócio, essa história tem que andar. Então, assim, eu não gostava, toda essa parte aí entrou, aí abriu a porta, não, então, assim, tinha mil problemas, provavelmente, de continuidade entre momentos, cena, situação, mas eu não tenho a menor paciência, nem talento para fazer isso. Aí isso eu também pedi, assim, meu pai que é engenheiro, tem um pensamento muito racional, assim, ele vê se está funcionando, assim, né? Mas eu acho que, assim, o problema é que também aí no campo acadêmico a gente vive uma outra superestrutura, que são os artigos para revistas, que tem 12 páginas, que tem a ABNT, que é uma chatice, por isso eu fiz a editora. Isso, existe ensaio além da ABNT e do Lattes. A Zazie surgiu de questões bem pragmáticas, assim, porque... Você conhece a editora? Você baixa tudo, é tudo gratuito, eu financio a editora com a venda dos meus trabalhos de arte, agora está ficando mais difícil porque eu estou com um monte de projeto legal e que assim, eu não consigo vender tanto desenho, mas enfim, se vocês quiserem comprar, então, são os desenhos, assim, eu adoro. Também foi uma coisa bacana porque eu criei um outro circuito para os meus próprios desenhos, quer dizer, muita gente que não vai comprar na galeria, primeiro porque é mais caro, porque a pessoa não quer ir, porque é chato,
E tem aquela coisa toda do social também. E então, assim, eu fiquei super feliz, porque também os desenhos acabaram indo para outros lugares. Mas a Zazie surgiu de uma... Primeiro, assim, eu realmente amo o ensaio, para mim ele é um gênero mesmo, assim, literário. E tinha a ver também com essa questão. Primeiro que eu não aguentava mais escrever, nem ler artigos de 12 páginas com aquele modelo ABNT Lattes. E tem muita coisa interessante para ser traduzida e que a gente quer usar nas aulas de graduação e você não pode usar se não está em português. E eu conhecia muitos tradutores que eram doutorandos ou doutores, às vezes especialistas na obra de alguém, seja um teórico, seja um autor, enfim, de poesia ou de ficção, e que tinham ao longo das suas pesquisas feito traduções, mas ninguém quer publicar ensaio aqui, porque você não tem realmente tinha a flip dos ensaios, já pensou? Seria maravilhoso, assim, só para quem gosta de ensaios. Mas, então, é um público super, assim, que aí são os acadêmicos mesmo, com algumas pessoas muito, assim, né, que têm um interesse em ler algumas áreas, assim, mais teóricas. E aí o que acontece? Que a mim me irrita, né? A gente, assim, as editoras aqui, elas publicam, assim, é monogâmico e é tudo mono. Então, assim, o Agamben, então todo mundo publica, e a Agamben publica tudo. Só que, assim, quando você tem o Agamben, você tem mais outros 20 autores interessantes de ensaio que você deixa de editar, porque você vai editar aquele que ficou, que se destacou, que virou mais, vai vender mais. Então, a lógica das vendas num país onde você não tem aquele sistema de compras americano, que as universidades compram tudo. Então, a tradução... Eu mesma tentei traduzir alguns autores que eu acho assim... Nossa, eu acho eles assim fabulosos, assim, não tinha nada traduzido. E com quem eu tinha algum contato. E também um pouco pegar, às vezes, de um autor que foi traduzido, um texto que não pertence ao seu grande livro. Então, também vai depender da boa vontade de um estudante, de um pesquisador. Tem muita coisa sendo traduzida nesse esquema do pesquisador, mas fica tudo também dentro das revistas acadêmicas, tem coisas maravilhosas, mas muito dentro dessa coisa da antologia ou da revista. E eu queria, assim, eu penso em ensaio, eu me inspirei em algumas coleções francesas, porque eles pensam o livro de uma maneira um pouco diferente. Você tem muito isso do um ensaio é um livro. E para mim era isso. O que é um livro? Um livro, por que a gente aqui fica fazendo um monte de livro que é uma reunião de ensaios que nem conversam? Mas só porque a gente estipulou que livro tem que ser mais de um ensaio. Então você tem várias coleções na França que são um pouco menores em formato. É um ensaio é um livro. E aí eu fiz toda uma coisa que a minha editora, na verdade, ela é registrada na Dinamarca, que era o lugar menos burocrático, enfim, eu tenho uma relação com a Dinamarca. Então, assim, eu não sou uma empresa, eles lá, você não precisa ser uma empresa para ser uma editora, é maravilhoso. Então, você preenche um formulário, você recebe os seus ISBNs, e é isso, você é um selo, você é uma editora, mas você não precisa ser empresa. E que para mim era o ideal, porque eu sou sem fins lucrativos, não comercial, e eu ia ter que pagar um contador, assim, por um dinheiro que eu nem tenho, né? Porque, assim, eu não ganho nada, eu só gasto, então... Mas ela surgiu dessa necessidade poxa, assim, vários debates interessantes e de valorizar o ensaio, porque eu acho que, assim, eu sou completamente apaixonada, assim, por muitos ensaios, e aí um pouco colocá-los num lugar, assim, de importância, mas ao mesmo tempo que fosse acessível para qualquer pessoa no mundo da língua portuguesa, porque eu também não sei, assim, já para mim vender os desenhos é uma coisa super difícil, agora eu já consigo fazer isso, mas eu não sou boa de vender, assim, e não tinha interesse em lidar com essa parte mais também, né, de administrar essa economia. Mas, assim, poxa, assim, fazer uma coleção que pudesse ajudar a gente a entender o ensaio nas suas várias vertentes, desde a mais teórica, assim, hardcore, até um ensaio que é mais autobiográfico, um outro que é mais experimental, outro que é mais, assim, também estruturado, mais racional. Eu acho que é um gênero interessante para pensar isso, assim, também. Então, tem muita tradução. Então, a gente coloca o nome dos tradutores na capa, também tem uma valorização do tradutor, né?
Enfim, só que, claro, é um projeto colaborativo, porque a gente não tem grana para, assim, eu não ganho nada, os tradutores também são meio colaboradores, assim, no sentido, colaboradores do trabalho editorial, porque eles me sugerem, eu dependo um pouco da paixão do tradutor pelo autor, não é uma relação mecânica, é assim, nossa, então, assim, por exemplo, o ensaio do Antoine Berman, é um teórico da tradução, aliás, né? Então é uma conhecida que fez o doutorado sobre Berman e ela tinha tido acesso a material inédito dele, inclusive inédito em francês. E com a viúva a gente publicou pela primeira vez assim as cartas que ele escreveu para um outro escritor árabe num determinado momento, são cartas sobre o romantismo alemão. Assim, dentro do pessoal da área de estudos de tradução, isso é tipo uma preciosidade. Não vai interessar nada a um monte de outras pessoas, mas não importa, as coisas são assim, as coisas não têm que interessar a todo mundo. Então, assim, a minha relação até com o que eu escrevo é essa. Gente, ninguém tem que se interessar pelo que eu faço, nem gostar, nem ler, nem nada. Não tem. Eu não sou assim com todos os outros, assim. Me sinto super mal, porque eu acho que, assim, algumas pessoas acham que você tem que... Não tem que nada, a gente tem que pagar nossas contas, a gente já tem que tantas coisas, assim. Então eu não sinto menor assim, não gostou, odiou, não leu, não se interessa, isso aqui não me pega. Eu acho que é o grande privilégio da coisa de fazer algo criativo, assim. Você tem que ter algum prazer se você não é completamente masoquista, né? Mas o outro não tem que nada, ninguém tem que nada. Eu acho que tem, assim... Né, eu acho que estava se falando um pouco assim a bibliodiversidade, né? Eu acho que tem a ver um pouco com isso, né? Assim, tem para todo gosto, tem para todo tipo de prazer ou desprazer, né? Assim, né? Não tem uma obrigação a priori, né? Assim, eu falo para os alunos, bom, vocês têm que ler. Ninguém tem que gostar do que está lendo. Nem desses textos que são da formação básica, mas tem que ler, né? Assim, tem uma... Mas depois que saiu dali, não tem que nada, né? Enfim, eu acho que essa é uma liberdade maravilhosa. Eu sinto isso, assim, e nem eu gosto, às vezes, do que eu faço depois. Então, como é que eu vou exigir que o outro goste, fale bem? Assim, não, é tudo muito mais confuso, assim.